Uma dúvida. O livro do Malamed, ele fala que o nervo mentoniano ele é responsável pela anestesia dos tecidos moles e não seria responsável por tecido dentário. No caso, se a gente for trabalhar em pré-molares, teoricamente o nervo alveolar inferior já faria essa anestesia daquela M arcada, né, dos dentes daquela M arcada. Porém, assim, clinicamente, eu até conversei com um amigo implantodontista na época, ele falou que utiliza apenas a anestesia do nervo mentoniano para fazer a colocação de implantes. Eu queria saber de você o seguinte, em região de premolares, você faz a anestesia do nervo alveolar inferior mais mentoniano ou você trabalha apenas com o anestesia do mentoniano, por exemplo, na cirurgia de um dente incluso na região de premolares? E aí, pessoal? Vamos lá responder de forma bem resumida essa pergunta, né, que eu coloquei lá no Instagram e vocês voltaram para ser no feed. Para instalar um implante dente 44, de acordo com a pergunta que o amigo Harvey fez, do Dentista Responde, qual seria a melhor opção? Bem, dentre os itens aí é a letra D, bloqueio do nervo mentual, incisivo, infiltrativo e lingual. Mas vale ressaltar, se a gente for ver, que existem controvérsias na literatura em relação a alguns detalhes da técnica da implantodontia. Não vou entrar nesse mérito não, porque a gente precisaria de muito mais tempo para discutir. Mas, dentre alguns, na parte de terapêutica, dentre os quais o assunto de anestesia local é inserido, seria realizar bloqueio de nervo ou um bloqueio de campo, ou seja, uma terminal infiltrativa ou um bloqueio do nervo alveolar inferior e lingual. Bem, para responder essa pergunta, temos que entender o seguinte. Aqui, nessa visão do Atlas de Anatomia, ó, aqui é o ramo do nervo alveolar inferior. Se a gente for olhar, diminui mais um pouquinho, certo? Ele vai dar inervação a todos os dentes e todo o restante desse hemiarco mandibular, à exceção da vestibular dos molares, em que é o nervo mais afetado por lesão nervosa devido a procedimentos odontológicos. Então, para evitar essa ocorrência, no caso da técnica da implantodontia, a gente vai dar preferência a anestesiar aqui o nervo mentual, para evitar esse risco de dano nervoso. E no caso clínico em questão, vamos supor que fosse o primeiro premolar inferior direito, né, o dente 44, a gente faria essa técnica e vai envolver também incisivo. Se a gente for olhar aqui, bloqueio do nervo mentual pelo Malamed, a gente vai ter toda essa área pintada de amarelo anestesiada, à exceção dos dentes, porque a gente vai ter o nervo incisivo como um ramo interno ainda do alveolar inferior, um ramo já mais distal, ou seja, distante do crânio, em que a gente vai ter basicamente a mesma área. Apesar do Malamed falar que a gente deve diferenciar na hora de denominá-los, na prática, quando a gente anestesia um, a gente anestesia o outro, e por isso a gente evita o risco. Ademais, a gente tem o seguinte, é colocado, apontado na literatura, em que a gente deve minimizar os riscos ao nervo alveolar inferior, conforme a gente pode ver aqui nesse artigo que cita o artigo do Heller e colaboradores, que falam de que deve-se utilizar a técnica anestésica terminal infiltrativa em vez de a anestesia do bloqueio do nervo alveolar inferior, para que o paciente não fique completamente sob risco de não sentir caso um implante ou uma broca ela se aproxime muito do canal alveolar inferior. E isso poderia causar uma lesão irreversível. E ao mesmo tempo, claro, cuidados a mais, como a radiografia intraoperatória, para a gente verificar a proximidade real com o nervo alveolar inferior, certo? Já em relação à pergunta seguinte sobre o melhor anestésico local, a gente vai verificar que a articaína é o mais indicado. E a gente já viu isso em publicações anteriores. Vamos localizar. Conforme a gente já viu anteriormente, removido da literatura, né? Esse banner foi baseado justamente no que a gente tem de atual pelo Malamed. A gente vê lá que, deixei o texto descrito, que na literatura a característica da grande difusibilidade da articaína, por ser uma molécula híbrida, né? Éster e amida, ela vai possibilitar, inclusive, a injeção na região posterior
com o intuito de uma anestesia mais profunda, mesmo sendo um osso mais denso. E o que a gente vai ter é o seguinte, na prática, ela acaba sendo anestésico de eleição para a implantodontia e vai dar aquilo que a gente já viu de uma segurança melhor aos procedimentos. Apesar de eu ter colocado na questão anterior sobre a anestesia da região lingual, alguns pacientes a gente vai ter um grande poder de difusibilidade, depende, claro, da densidade óssea, a ponto de já ter alguma anestesia ali. Pode não ser na profundidade suficiente para o procedimento, mas já ajuda para que a anestesia ela seja o minimamente traumática possível ou melhor, totalmente indolor, certo?